nós hoje entrevistar o Leonardo Lima, que é diretor corporativo de desenvolvimento sustentável e compromisso social da Arcos Dourados e presidente do Comitê de Sustentabilidade da ANCHA. Leonardo, é um super prazer estar te recebendo. Leonardo, ele é químico industrial com MBA em Desenvolvimento Sustentável pela FGV, tem 40 anos de experiência em sistemas de qualidade, supply chain e sustentabilidade, já trabalhou em grandes empresas como Ambev, Nabisco, Kraft Foods, General Mills. Pronto, Léo. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite para todo mundo. Bom, Leonardo, a gente quer saber um pouco, entender, a gente conversou com vários líderes para entender como cada setor está sofrendo ou está administrando a crise, né? E de você, lógico, que trabalha em sustentabilidade, a gente quer entender como que esta pandemia está impactando, o que ela trouxe de aprendizado para vocês, e se a sustentabilidade, na sua opinião, ela vai ganhar importância com o coronavírus, né? Como que vai ser isso, ou como está sendo isso? Bem, Assunta, primeiro agradecer o convite, é um prazer para mim, uma honra participar aqui desse ciclo de entrevistas aí do Instituto de Embalagem. Acho que é uma iniciativa super interessante desse bate-papo, né? Seu com vários entrevistados, pude acompanhar algumas entrevistas anteriores, e é sempre um aprendizado grande, né? Falando aqui do nosso caso e falando do que nós temos feito, acho que assim como todos nós, os que nos estão assistindo, que eu dou o meu boa noite também, obrigado aí pela assistência, a nossa companhia, tanto individualmente, nós como pessoas, né, que trabalhamos lá, e a própria companhia, fomos pegos de surpresa por eu acho que o maior tsunami, um dos maiores tsunamis que a história já presenciou. Acho que nós estamos vivendo algo que talvez poucos viverão, um evento que afetou, diria que é o mesmo evento, afeta diferentemente pessoas e empresas, mas pela primeira vez, talvez na história dessa humanidade, todos fomos afetados, né? Bom, nossa empresa também foi, eu diria que na área de desenvolvimento sustentável, que me toca, talvez tenham levantado alguns temas de que nós já trabalhávamos e que são muito importantes. Acho que o tema social, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, falamos sempre do tripé social, econômico e ambiental, o tripé, a base, o tripé ou a base social foi a mais afetada, né? Então, a nossa empresa, desde o momento que nós entendemos a gravidade, assim como talvez várias outras empresas e organizações, o primeiro que fizemos foi realmente garantir, ou seja, entendendo a gravidade da situação, garantir a saúde dos nossos funcionários e dos nossos clientes, né? Então, esse foi o primeiro grande ponto em que nós pusemos atenção, e acredito que, quando a gente fala de sustentabilidade, uma das grandes mensagens que nós vamos ter que tirar dessa pandemia é que o social, quando nós falamos dos tripés econômico, social e ambiental, eu acho que nós temos que dar uma atenção muito especial ao social. Então, nós vimos que talvez há vários problemas da sociedade que nós convivíamos, de uma hora para outra, é como se nós tivéssemos levantado um tapete, né? E isso tudo que estava debaixo do tapete veio à tona. Uhum. Exatamente. Acho que as diferenças ficaram muito mais evidentes, né? E a gente vai ter que começar a administrar essas diferenças, né? Você acha que a gente vai sair mais preparado para os desafios ambientais? O McDonald's pretende revisitar as estratégias de desenvolvimento, de sustentabilidade? Olha, eu acho que nós temos estratégias que já vínhamos adotando anteriormente, e procurando responder a tua pergunta anterior, se nós vamos sair mais preparados, eu acho que essa é uma excelente reflexão. E essa reflexão cabe primeiro a cada um de nós, como indivíduos, depois dentro das organizações que nós estejamos, sejam elas privadas como a minha, sejam elas organizações do terceiro setor, sejam
organizações governamentais, nós precisamos realmente, eu acredito que utilizar esse período de pandemia, que nos traz tanto sofrimento, tanta angústia, talvez, momentos bastante difíceis que nós estamos passando pela sociedade, para promover reflexões. Será que o modelo anterior que nós estávamos vivendo, que nós fomos obrigados a dar essa freada monumental que estamos dando, né, era o modelo que nós realmente queremos para as nossas vidas? Então, falando um pouco da nossa empresa e do modelo de sustentabilidade que nós temos um programa que ele é praticado em todo o mundo, que nós nominamos, ou seja, de Scale for Good, ou seja, usar a escala dessa companhia para o bem. Então, nós somos uma companhia que, antes da pandemia, servíamos, ou seja, 69 milhões de clientes todos os dias. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma afluência de 2 milhões de pessoas aos nossos restaurantes. Então, automaticamente, nós temos uma responsabilidade muito grande com esses clientes e tínhamos e continuamos tendo 5 linhas de atuação. Um primeiro grande pilar, que são as compras sustentáveis. Segundo pilar, ou seja, a mudança climática. O terceiro, embalagem e reciclagem. O quarto, toda a parte nutricional. E o quinto, atenção ao emprego jovem. Então, essas linhas não mudam. E eu diria que, complementando a sua pergunta, será que nós vamos sair fortalecidos? Eu espero claramente que sim. Porque passar por todo esse aprendizado, ou seja, como grande parte da população está passando, né, com distanciamento social, em casa, mudando a forma de trabalho, é necessário que sirva para que a gente tenha uma sociedade mais consciente à frente. Uhum. Como foi para vocês terem que mudar, né? Não deu para exatamente parar, vocês tiveram que sair de uma situação de atendimento em lojas para o canal de delivery, takeaway e drive-thru e tal. Como foi? E como que vocês conseguiram fazer essa mudança de chave? Olha, eu diria que aí é preciso entender um pouco como a nossa empresa funciona, né? Por ser já uma empresa com mais de 50 anos e por ser uma empresa global, então nesse aspecto, ou seja, como também a crise não foi iniciada no Brasil, ela começou fora, isso nos deu talvez uma chance de respirar e aprender com os nossos colegas de outros países, e exatamente a China foi um deles, né? Mas diria que o fato de nossa companhia já vir, ou seja, trabalhando em outros canais de venda fora o restaurante, que sem dúvida era e vai continuar sendo o nosso principal canal de venda, né? Nós já tínhamos delivery, nós já tínhamos, ou seja, o drive-thru, que já era conhecido, e o takeaway não tínhamos muito, mas que implementamos. Então, essa velocidade, e eu acho que outro ponto que nos ajudou nessa pandemia é um senso de urgência que a nossa companhia tem. Nós somos uma companhia que está educada a ter um serviço de que o cliente, ele é o rei. Então, nós somos uma companhia que trabalha por segundos. Nós trabalhamos segundos na preparação dos nossos produtos, sempre no sentido de atender da melhor forma possível o cliente. Então, nessa pandemia, que embora nós tenhamos, ou seja, preparação para crises, e as crises são as mais variadas possíveis, nunca tivemos uma crise talvez nessa magnitude. O que faz com que também nós tenhamos tido, ou seja, esse tempo de recuperação é esse DNA que a nossa companhia tem de serviço. Então, automaticamente, ou seja, nós avaliando a situação, em 23 de março fechamos os salões, preocupados com a segurança dos nossos clientes. Fomos a primeira empresa no Brasil do nosso setor a fechar os salões. E imagine o que representa isso. Isso representa automaticamente queda nas vendas. Nós achamos que era a decisão correta a tomar e fizemos. E passamos a trabalhar, como estamos até hoje, buscando atender da melhor forma possível os nossos clientes por esses 3 canais: delivery, drive-thru e takeaway. Então, acho que voltando a comentar, né, é esse senso de urgência, ou seja, o cliente não pode esperar, o cliente gosta da nossa marca, o cliente quer, ou seja, ter um bom momento conosco,
nós tivemos que mudar a forma de atendê-lo, ou seja, quase que do dia para a noite, e dizer, agora nós vamos continuar, ou seja, oferecendo a você os nossos melhores produtos, a nossa melhor atenção, de uma forma diferenciada. Uhum. A gente trabalha com embalagens, né? Nós aqui do Instituto. E a gente percebeu, porque a gente também é cliente do McDonald's, e aí a gente percebeu um aumento de embalagens, lógico, que quando você passa no drive-thru, vem um monte de coisa, vem a sacola e vem o suporte, e ao mesmo tempo que o recolhimento de vocês diminuiu, porque a gente levou para casa. Como é que fechou a equação? Esse é um ponto, acho que é um excelente ponto que você toca, assunto, porque isso é geral, né? Então, digamos, todas as, não só o nosso restaurante, nossa empresa, mas nós tivemos realmente uma transferência, obviamente, de embalagens que eram antes, ou seja, deixadas no restaurante, nós cuidávamos delas, para ter embalagens que agora são levadas pelos nossos clientes. Por essa razão, nós temos uma preocupação muito grande, temos um programa interno que se chama Programa de Desenvolvimento Sustentável, em que visa não só educar o nosso funcionário na correta disposição dos resíduos, né? Então, resíduos que vão para um processo de reciclagem, resíduos que vão para um processo mais à frente de compostagem, né? Os resíduos orgânicos, e essa é uma preocupação que fica. Então, nós continuamos com essa preocupação, continuamos com o nosso programa, de modo que nós precisamos seguir educando o nosso consumidor, o nosso cliente, de que essas embalagens que ele hoje leva para sua casa, que são, na grande maioria, de fibra de celulose, então são de papel, de cartolina, de papelão, que elas não somente provêm de fontes renováveis, significa que, quando nós compramos essas embalagens, garantimos a correta procedência delas, mas como também são totalmente recicláveis. Então, aqui já deixo, né, obviamente, nessa conversa nós temos um público muito seleto, mas vamos continuar trabalhando a educação do nosso consumidor e do nosso cliente. Em realidade, quando nós fazemos isso, nós estamos trabalhando a educação da sociedade, que precisa muito, eu diria, não só do nosso trabalho, mas como o trabalho que vocês fazem no Instituto, não de educação, de cada vez ter mais linhas, ou seja, de atenção aos consumidores, no sentido de educar o consumidor de que a embalagem tem e deve ter uma segunda via, uma segunda vida. Uhum. Vocês pretendem, de repente, usar melhor a embalagem, né? E vocês estão vendo alguma oportunidade, né? Quando foi para o delivery, takeaway ou drive-thru, como é que vocês estão pensando, né? Estão pensando em desenvolver essas embalagens para garantir que o sanduíche, né, o produto, saia, né, da mesma forma, que ele consiga trazer essa experiência para casa ou para o escritório? Olha, nós temos, falando de embalagens de uma maneira geral, e sabendo da grande dificuldade global que é lidar com embalagens, porque, vou abrir um parênteses, né? Eu acho que talvez um dos grandes ou problemas ou oportunidades que nós temos é como nós nos relacionamos com as embalagens. As embalagens por si só, elas não vão terminar num rio, na rua ou mesmo no mar, porque elas têm pernas ou porque elas voam. Então, depende da ação do ser humano, ou seja, a administração correta das embalagens. Mas como nós temos esse problema, que eu diria que vai levar algum tempo para ser solucionado e que todas as pessoas entendam que é necessário o uso correto de embalagens e o seu descarte, o que nós estamos fazendo é realmente ir alterando a constituição das nossas embalagens, primeiro, diminuindo a quantidade. Agora, obviamente, né, em função da pandemia, nós estamos vendo um aumento da quantidade, no mínimo com as sacolas que as pessoas têm que levar e alguma outra bolsa para condicionar os produtos. Mas, em geral, o que nós estamos procurando fazer é reduzir a quantidade de plásticos de um só uso que nós utilizamos. Por quê? Porque sabemos que se esse plástico não for destinado corretamente para a reciclagem, ele pode ocasionar problemas nas cidades. Como a gente vê, não só plásticos nossos, mas como plásticos em geral, que acabam chegando até a rios e a oceanos, o que é totalmente indesejável e que nós não queremos, né? Então, nós temos todo um programa
não só aqui no Brasil, mas na América Latina inteira, acho que todos observaram que nós não estamos entregando mais os canudos plásticos. Isso já representou toneladas de redução de plástico através dessa mudança de consumo. E aqui no Brasil, quando nós entregamos os canudos, eles são feitos de papel. Mas observem que o papel também é tão nocivo quanto o plástico se ele for administrado de forma errônea. Porque ele vai ainda ser um resíduo, ok, ele vai se decompor em fibras, e mais rapidamente que o plástico, não há dúvida nenhuma, mas ele, se não for administrado corretamente, não for encaminhado ao resíduo reciclável, ele também vai ocasionar danos e vai ser indesejável se não estiver contido. Então, nós temos um trabalho grande dessa modificação de embalagens e, voltando à sua pergunta original de como nós vamos entregar produtos cada vez mais parecidos com restaurantes, diria que trabalhando com os nossos fornecedores de embalagem, verificando como elas podem acondicionar melhores produtos, mas basicamente tempo de entrega. Então, quanto mais a gente conseguir também ter raios de ação em torno dos restaurantes, nós conseguimos fazer com que esse produto que ele poderia estar consumindo no nosso restaurante chegue cada vez mais fresco à casa de quem pediu. Como que vocês pretendem, como que, na verdade, vocês trataram a questão da responsabilidade social? Eu acho que esse é um ponto que já vem do histórico da nossa companhia. Acho que o primeiro ponto que nós observamos como eu comentei no início, no pilar social, foi a segurança dos nossos funcionários e, automaticamente, a segurança dos nossos clientes. Então, nesse aspecto, nós já temos, como eu havia comentado, um comitê de crises, que ele se reúne quando nós temos algum evento que foge à normalidade. Então, automaticamente, a pandemia fugiu a qualquer normalidade prevista. Então, esse comitê foi acionado e, através desse comitê, se tomam as ações. E, obviamente, as ações foram em preservar, ou seja, a saúde dos nossos funcionários e, automaticamente, a saúde dos nossos clientes. Daí definimos, ou seja, o fechamento de salões e seguimos, ou seja, as normativas de todas as cidades onde nós operamos, rigorosamente, e estabelecemos revisão dos nossos manuais. Acho que todos vão concordar que nós somos reconhecidos pela segurança dos nossos produtos, e segurança como nós operamos os nossos restaurantes. Então, imaginem que nós tivemos que ir além dos procedimentos usuais nossos, e fomos muito além, como agora uso de máscaras, uso de luvas, higienização de todos os utensílios. Agora temos, ou seja, a tomada de temperatura quando o funcionário chega na loja, e criamos um manual que nós chamamos de MEC Protegidos. E o que é interessante, também falando de responsabilidade social, nós acreditamos que o que é bom para nós tem que ser bom para a sociedade. Então, o que nós fizemos foi compartilhar esse manual com as cidades e, na América Latina, muitos governos tomaram esse nosso manual de MEC Protegidos como uma referência para as suas políticas de saúde pública e na abertura de restaurantes. Significa que, com esse manual, muitos restaurantes pequenos e médios, que talvez não conseguissem continuar com a sua atividade, puderam, ou seja, voltar a abrir, porque se basearam nas medidas de higiene e segurança que nós tomamos. Legal. Mas vocês fizeram outras ações sociais que a gente acompanhou, né? Pela mídia e tal. Você não pode contar algumas? Acho que também um outro ponto importante na nossa companhia, e vem desde a fundação com o nosso fundador Ray Kroc. Ele, quando fundou essa companhia, ele previa, né, a expansão através de franquias, e ele já antevia que nós seríamos uma empresa. Acho que ele foi um grande visionário, e assim o foi. Ele sabia que nós íamos ter uma grande afluência de pessoas. Sabia que isso ia gerar, obviamente, resultados financeiros. E já desde o início ele comentava: nós precisamos retornar à sociedade o que a sociedade confiar na nossa marca. E assim a gente sempre se porta, né? Então, nesse caso da pandemia, o que nós vimos? Primeiro, começamos a observar pequenos e médios restaurantes com muitos problemas, e estão com problemas até hoje, né? Ou seja, de fluxo de caixa, ou de procedimentos. E vimos também, ou seja, um esforço fenomenal que ainda hoje acontece por várias áreas da sociedade, e que nós vimos por bem, ou seja,
como nós podemos reconhecer de uma maneira singela o que essas pessoas e organizações estão fazendo? E a terceira linha foi também preocupados com falta de alimentos e com os alimentos que não foram vendidos por nós, o que nós poderíamos fazer com eles. Então, essas 3 ações resultaram no curso que nós já tínhamos, e que você sabe, você já participou conosco, né? O Instituto de Embalagens já esteve conosco no nosso curso de Desenvolvimento Sustentável. Abrimos esse curso a todos. Ele é gratuito, ele é via internet, né, via Zoom. Temos agora até o final do ano e ele vai continuar gratuito. Olha que interessante, nós abrimos o curso, tivemos 6.000 inscrições, 3.000 participantes. Então ele é um sucesso, é uma grande felicidade que nós temos de poder compartilhar esses conceitos com quem quer que seja. Ele foi originalmente aberto com o intuito de ter pessoas de pequenas e médios restaurantes. Na realidade, temos empresas amigas, irmãs, ou seja, fornecedores, a sociedade em geral participa. Segunda ação, e essa é muito bacana, porque, na realidade, ao agradecer, ela se chama MEC Obrigado. Então, nós estamos completando agora 100.000 MEC Obrigados. Mas, Léo, que diabo é isso, MEC Obrigado? MEC Obrigado é levar, ou seja, um combo nosso de uma refeição para profissionais da saúde. Nós entregamos ontem a caminhoneiros, nós já entregamos em cooperativas que separam o nosso resíduo, já entregamos nas instituições que doaram produtos que nós tínhamos nos centros de distribuição. Então, esse MEC Obrigado é uma forma singela de nós agradecermos esse brutal esforço que toda a área médica vem fazendo. E o que é interessante é que, ao agradecer, nos dá um prazer. As fotos que nós vemos do pessoal preparando esses produtos é realmente sempre emocionante, ou seja, e a cada dia o nosso pessoal se supera. E o terceiro, doação de alimentos que nós tínhamos em estoque e que víamos que não iam ser vendidos, e já chegamos a doar 50 toneladas de alimentos que estavam nos nossos centros de distribuição, também a instituições renomadas no Brasil, como o Banco de Alimentos, Mesa Brasil e outros. Legal. Acho que é muito relevante, né? Você imagina a surpresa, né, do enfermeiro, da pessoa que está lá ralando, às vezes 12, 14 horas, né? E não espera receber ali um Big Mac. E aí tem outro ponto, quando a gente falava das embalagens, né, a gente fala das sacolas, e é interessante que as sacolas têm um espaço interessante, né? Elas são... Então, o nosso pessoal escreve mensagens, personalizadas nas sacolas, e que nos está levando a pensar em como é que a gente pode usar essas sacolas para o bem. Então, uma forma foi essa, mas eu acho que vem novidades por aí. Muito bom. Você acha que a pandemia vai influenciar o comportamento das pessoas, sejam funcionários, colaboradores, do consumidor, no sentido de ter mais consciência com o alimento, ou mais consciência com o desperdício, com a sustentabilidade? Eu acho que sim, assunto, nós já estamos vendo isso, né? E por isso nós estamos tomando medidas as melhores possíveis, ou seja, nós estamos ultrapassando todos os nossos limites de preocupação. Em que sentido? Em dar a segurança ao nosso consumidor, que estava acostumado a ir ao nosso restaurante sem nenhuma preocupação, em que ele agora vai entrar no nosso restaurante, vai ver um pouco diferente. Tá? Então, o consumidor, à medida que os nossos restaurantes e os salões estão abrindo, ele entra num salão, primeiro, com os nossos funcionários com máscaras, com a proteção de plástico, tá? Com luvas. Isso. Nós, agora nas caixas, temos uma proteção de acrílico, nós, ou seja, temos o distanciamento social dentro do restaurante, as mesas estão separadas, você tem onde você para fazer o seu pedido. Ou seja, é uma operação diferente, mas que nós vemos que ela é totalmente necessária para que o nosso consumidor se sinta seguro e possa ir ao restaurante como ele ia anteriormente. Mas nós, sem dúvida alguma, vemos o nosso consumidor, o consumidor em geral, não digo nosso, porque é a sociedade como um todo, preocupada com os aspectos de
de segurança, de higiene. De higiene sempre foi, mas agora é essa preocupação em realmente, ou seja, que o nosso restaurante não seja nenhum foco de preocupação em termos de saúde. Complementando a pergunta, bom, se o consumidor vai estar mais consciente, eu acho que esse período todo que nós estamos passando de um modo de vida bastante diferente, deve levar a nós, acho que sempre falo que nós precisamos fazer uma autoavaliação, é de como nós nos comportávamos e o que seria o ideal. Então, eu espero, né, nós que estamos nessa área, que trabalhamos com embalagens, com resíduos, de que esse período leve as pessoas a uma reflexão de que nós temos que assumir, nós indivíduos, e depois as organizações que nós trabalhamos, sejam elas quais forem, a responsabilidade correta, primeiro, pelo uso consciente de qualquer recurso, seja embalagem, seja água, energia, o que for, e depois a sua correta disposição. Isso é fundamental num planeta que já tem 7 bilhões e 400 milhões de pessoas, e para que esse planeta não se torne um planeta lixo. E a gente sabe que ainda falta muito, né? Então, claramente, nós vamos continuar trabalhando os processos de educação, os processos de reciclagem, economia circular, educação dos nossos funcionários, da sociedade como um todo. Agora, eu diria que, pós-pandemia, temos que realmente pensar muito seriamente em acelerar esses processos. Tem uma pessoa que fez pergunta, né? Se os consumidores estão questionando como se deve e como limpar, né? Ou como fazer a asepsia das embalagens quando chega em casa. Tem tido esse tipo de pergunta? As pessoas chegam a questionar isso, Leonardo? A gente continua com os nossos processos de higiene, né? Então, imagine que as embalagens são feitas de forma industrial, tem pouco contato, ou seja, manual, e quando tem esse contato no nosso restaurante, o nosso pessoal tem lavagem de mãos, tem uso de luvas, ou seja, nós já tínhamos uma preocupação muito grande com tudo que se refere a contato das mãos, contato manual com o alimento. Então, nós podemos, ou seja, o risco é muito baixo, ou seja, eu diria que é um assunto que está totalmente sob controle dentro do restaurante. E fora, no salão, os nossos consumidores vão observar que vão encontrar muito álcool em gel, obviamente, né, os lavatórios para lavar as suas mãos, ou seja, então, diria que vão se sentir tranquilos ao verificarem todas as medidas de segurança que nós tomamos para, nessa reabertura, receber aí de braços abertos. Infelizmente, a gente não pode abraçar, o que vai ser uma tristeza, né, mas de braços abertos os nossos consumidores. Legal. Leonardo, eu imagino que toda essa mudança, essa operação gerou muito custo, né? Como que vocês estão administrando isso para não impactar economicamente, né, para os seus consumidores? Eu acho que sim, nós temos talvez custos adicionais, como toda essa preparação, mas acho que o principal foi manter, ou seja, a saúde financeira da empresa. Nós, obviamente, entendendo essa redução de vendas, fizemos uma série, postergamos algumas despesas que nós tínhamos, fizemos um aperto de cinto, como qualquer um faria em casa, quando você tem diminuição da receita, e também, junto com os nossos parceiros e fornecedores, fizemos várias negociações, no sentido de que não fossem maléficas para nenhuma das partes, mas entendendo essa questão conjuntural. Felizmente, eu acho que nós já passamos, né, essa primeira fase que foi bastante complexa e agora a tendência é de recuperação. Então, acho que o pior, ou seja, a gente já está entendendo que o pior vem passando, embora ainda temos, ou seja, grande preocupação pela saúde da população como um todo, como todo brasileiro, como todo, acho que cidadão que mora no planeta Terra, mas acredito que a parte pior já está passando, pelo menos no nosso caso. Você comentou que negociou, né? Os seus fornecedores, né? Eles se engajaram e apoiaram de alguma forma as ações que vocês tomaram? Sejam associados?
Não, sem dúvida. Eu diria que a nossa cadeia de fornecedores, nós lá atrás, quando o Ray Kroc fundou a companhia, ele baseou a estrutura da companhia num banco de 3 pés. E que ele chamava esse banco de 3 pés como sistema McDonald's. Então, um desses pés são os fornecedores, outra a corporação e outros franqueados. Esse sistema precisa atuar em conjunto, de modo que nenhum desses 3 pés se sintam ou não privilegiados. Então, a gente procura tratar de forma equânime. Então, obviamente, essa divisão, né, talvez da parte mais dura, que seja a redução, ou seja, um aperto, uma negociação de postergar algum pagamento, ou seja, é compreendida, embora dolorosa, é compreendida pelas partes para garantir a sobrevivência da companhia. Então, como comentei anteriormente, nós já estamos vendo que essa parte mais dura já vem passando. Você comentou que já estão planejando a reabertura e já tem algumas lojas abrindo, ou vai começar a abrir segunda, não é isso? Varia, viu, Assunta? A abertura das lojas, por cidade. Por cidade, né? Tá. De qualquer forma, eu não sei quantos por cento hoje é takeaway, drive-thru e delivery. Você acha que, passada essa situação, as pessoas, essa proporção que tinha antes, não sei quanto era, sei lá, 50% ou 70% dentro do restaurante, 30% no drive-thru, essa relação mudou, imagino, né? Tem que ter mudado, porque ficou igual a 0 no restaurante. Sim. Você acha que daqui, sei lá, 6 meses, volta todo mundo para o restaurante? Ou você acha que ter ido para o delivery é sem retorno? O que nós estamos vendo em outros países que já tiveram, né, ou seja, a retomada dos negócios antes de nós, é que sim, o consumidor volta a consumir no salão, mas a volta não é 100%, e que realmente esses canais delivery, drive-thru, takeaway, vão tomar, ou seja, uma proporção interessante. Eles hoje são vitais ao nosso resultado. Então, nós temos tido cada vez resultados melhores, né? Então, cada vez nós nos adaptamos e passamos a servir melhor ainda, né, os nossos clientes por esses canais. Vamos somar, ou seja, novamente, quando estamos reabrindo vários restaurantes, com todos os processos de segurança que eu comentei, mas o que a gente observa nos outros países é de que, ou seja, não é uma recuperação ainda 100%. Acreditamos e esperamos que, passado esse período todo de aprendizado, também esperamos que venha a vacina, que venham, ou seja, medicamentos que possam lidar, né, com esse aspecto da pandemia, que aí sim a gente tem uma volta aos níveis históricos de venda no salão também. Mas o que a gente tem observado é que os canais alternativos, e que eram alternativos de menor volume, e que hoje são os principais canais de venda da companhia, eles realmente agora vêm com força para aumentar o seu percentual. Uhum. Você comentou de vários stakeholders, né? Em alguns lugares, em algumas lojas, né? Talvez as que sejam do próprio Mac, vocês tinham algumas operações com cooperativas, né? Vocês tiveram alguma ação com eles? Estão fazendo alguma coisa por eles, não sei, para ajudá-los, porque eles foram muito impactados, né? Sem dúvida, não. Como eu comentei, né, as cooperativas que trabalham conosco, hoje são 5 em todo o Brasil, e uma aqui muito próxima, aqui de onde nós temos a nossa sede em Barueri. Nós, obviamente, agradecemos com o MEC Obrigado. Na cooperativa aqui de Barueri, eles criaram essas vaquinhas virtuais e que nós apoiamos, ou seja, buscando que eles tivessem, ou seja, mais recursos. E, felizmente, nas cooperativas com quem nós trabalhamos, nós não deixamos de enviar o que é o principal insumo e fonte de renda deles, que é o resíduo. E trabalhamos para que eles mantivessem as suas condições de trabalho.
Agora, fica aqui também um apelo, isso é geral e isso é Brasil inteiro, né? Então, a ANCAT, que é a Associação dos Catadores do Brasil, tem o Reciclar pelo Brasil, que é outra entidade que congrega várias cooperativas. Nós sabemos que eles obviamente, tiveram redução. Na realidade, não é que tiveram redução, algumas tiveram que parar porque as prefeituras das cidades realmente proibiram, né, o trabalho. Nas cooperativas que nós trabalhamos, eles têm tido um trabalho fantástico, é essencial, têm tido todo o cuidado, né, ou seja, no sentido de higiene, ou seja, segurança laboral, né, uso de máscaras, luvas, e eles têm mantido o seu trabalho. Então, obviamente, aqui fica também um apelo a quem nos assiste, e nós já temos contribuído, né, no sentido de divulgar esse tipo de ação. Então, não só a ANCAT, como Reciclar pelo Brasil, outras cooperativas, todas têm vaquinha eletrônica e nós podemos contribuir. Tá? Então, nós... Pode continuar. Não. Então, nós temos procurado contribuir como pessoa física e também como pessoa jurídica. Nós vamos ter, ou seja, revisão de alguns valores que nós estávamos praticando com eles. Aquele projeto que recentemente eu vi na internet, até participei, 10 por 10, eu fiquei um pouco em dúvida se era uma iniciativa de algumas pessoas, da corporação, pessoas físicas, ou se houve algum apoio ou algum incentivo da companhia. O desafio 10 por 10, para quem não conhece, vale a pena. Se você coloca desafio 10 por 10, na realidade nasce da iniciativa de um empreendedor. Ele é um criador de jogos, o Edgar. E ele, preocupado com a fome, né, ou seja, preocupado com a situação econômica das pessoas menos favorecidas, cria esse desafio porque ele é um grande criador de jogos. Então, o que ele pensou foi o seguinte: e se nós jogarmos, se for algo divertido que ajude as pessoas? Começou a contactar amigos e, através de uma amiga, esse desafio chegou até mim e eu propus à companhia que nós apoiássemos. Então, o nosso apoio, nesse caso, ele é um desafio para que nós nos desafiemos como pessoas físicas. As companhias podem doar, mas não é o principal. Então, o grande desafio é que você desafie a 10 amigos a participar desse desafio pela fome no Brasil, no sentido de alimentar 10 milhões de pessoas. Então, cada um desafia 10 amigos. E você pode doar desde R$10 até R$50, ou quanto você quiser, mas a doação mínima são R$10. Então, acho que hoje em dia, quem não tem R$10 para poder ajudar a uma família, alguém que tem fome, mas você, ao ajudar, colocando os seus R$10, você desafia outros 10 amigos. Então, se todos doarem 10, já são 100. E aí vai, e esse é o grande barato que está acontecendo. Nós, como empresa, estamos apoiando. Então, nós divulgamos externamente no nosso Twitter, no nosso Instagram. Já estamos fazendo uma grande campanha interna de divulgação. E vai ser assim, desafiar 10 por 10 por 10 para, se todo mundo, ou seja, que for desafiado, doar pelo menos R$10, isso vai fazer uma grande diferença. Hoje, acho que eu não cheguei a ver o painel, então se vocês entrarem aí, www.desafio10x10, vocês vão ver lá, e agora a gente vai ter alguns desafios que vão ser de empresas, então esses aí vão ser bacanas. Tá? Então as empresas vão poder se desafiar. Então, por exemplo, a empresa que participar passa a ter um link e as pessoas, então, ao doarem, citam esse link e a empresa vai ganhando, então, vai contabilizando as doações que foram influenciadas por ela. Então, tem alguns desafios aí que vêm pela frente interessantes. Muito bom. Porque eu acho que as campanhas, né, que a gente vê do Atacadão, do Carrefour, de várias empresas, né, se você doa, se você deixa lá o supermercado, dá o dobro, enfim. Eu acho que tudo isso motiva, incentiva, né? Porque eu vejo muitas pessoas que não sabem como ajudar. Muitas. Exatamente. Então, a gente fez um movimento lá no nosso condomínio, mas aonde eu compro? Como eu faço? Para quem eu dou o dinheiro? As pessoas querem ajudar, né? Mas às vezes não conseguem, né? Não sabe como, né? Então, eu acho ter um caminho fácil, incentivar, dar exemplo também faz diferença, né?
à medida que a gente dá o exemplo, as pessoas vão aos poucos entendendo, né, como que a gente tem que estar dentro dessa sociedade, né, dividindo. Isso. Assunta, deixa eu pegar um gancho nesse ponto que você tocou, de dar o exemplo, porque acho que muitas vezes, aí eu volto, eu acho que vocês já perceberam, quem nos escuta, você que já me conhece há algum tempo, eu volto muito ao ser humano. Eu acho que nós, como seres humanos, temos uma tendência de pensar de que sempre alguém vai resolver. Esqueçam, ninguém vai resolver se você não começar a resolver. Desde o problema pequeno na sua casa, na sua organização, na sua igreja, na sua empresa, na sua área de influência. Então, eu queria comentar com vocês um exemplo que agora já está se multiplicando. Nós usamos computadores, laptops e notebooks e desktops e vimos que isso estava sendo levado para uma destruição correta, né, que era retirar a memória, retirar toda a informação e depois esse computador ia ser desmembrado, ia virar peças e ia ser reciclado. Errado. Esse computador tem uma segunda via e pode ter uma segunda vida. Porque nós fizemos um contato com a Flex, que é nosso parceiro, e os computadores da companhia todos agora vão ter uma segunda vida, perdão. Mas só o que acontece é que agora outras empresas, ao saberem disso, já estão indo pelo mesmo caminho. Então, já 2 fornecedores nossos já vão participar do processo. E agora nós vamos influenciar mais outras empresas. Então, imaginem todos esses computadores que as empresas utilizam e que hoje não sabem o que fazer com eles, vira lixo eletrônico, que é um absurdo. Imaginem esses computadores sendo recondicionados, isso, e sendo doados às comunidades carentes que não têm, as crianças não têm como estudar. Isso dá tão certo que 10 computadores foram doados para, ou seja, o acampamento de refugiados venezuelanos em Roraima, em Boa Vista, e os venezuelanos estão aprendendo português em 10 computadores doados que seriam jogados no lixo. Eu acho que a gente precisa ver o valor, né? Ver o valor das coisas, né? Eu não posso deixar de falar contigo, né? A gente se conheceu e trabalhou em projeto e continua trabalhando na questão da economia circular, né? Sim, sim. Você acha, Leonardo, você percebe ou vê que a pandemia, de alguma forma, vai afetar esses projetos no sentido positivo? Ou seja, será que as pessoas, em ficando mais conscientes, vão começar a entender mais isso? Eu acho que sim, Assunta, mas a gente precisa ainda investir muito em educação, né? Então, acho que a educação ela é fundamental, mas a educação, e a gente vê tanta polêmica com a educação, o ministro da educação que entra, sai, etc. Eu vejo a educação como qualquer forma que um indivíduo aumente o seu nível de consciência. Então, nós temos o programa que eu comentei, do curso de desenvolvimento sustentável, e temos, ou seja, somos conhecidos também pela universidade nossa, com N processos de educação. Então, eu acredito que um ser humano educado, com melhor informação, ele vai ver que não há outro caminho a não ser nós mudarmos o ciclo dos produtos. O ciclo que nós temos hoje, que a gente já acostumou a chamar de economia linear, ou seja, a gente extrai, usa e volta para a Terra um produto com composição química diferente, é totalmente inviável. Nós temos que caminhar rapidamente para uma economia circular. Então, acho que depois da pandemia, pelo menos a nossa intenção, nós vamos apertar o acelerador. Nós precisamos, na humanidade como um todo, e cada um de nós tem que aumentar o senso de urgência. Isso é fundamental. Esse tema, né? Esse tema é super importante, nós vamos ter, já temos um projeto que você participa conosco, nos ajudou desde o início, que é fazer com que os plásticos circulem. Então, o plástico que um cliente nosso joga fora num recipiente correto de reciclagem aqui em Barueri, vai para a cooperativa, vai para um reciclador e vai voltar como bandeja plástica nos restaurantes, esse processo é fundamental, mas é fundamental que ocorra em toda a sociedade. Mas, por outro lado, se eu não tive a oportunidade de entender que o mundo pode virar uma grande lixeira, então nós precisamos dar chance à sociedade que ela saiba disso e que ela possa tomar a sua decisão. Então, uma pessoa consciente, tendo condições para ter ações conscientes, a gente muda o mundo.
eu acho, a gente ainda vê pessoas, né, que acham que ele pode jogar fora, né? Eu vou jogar isso fora. Fora da onde? Né? Fora da sua casinha, né? E do outro, né? Então, exatamente. E aí não tem o jogar fora do planeta Terra, né? Nós temos a gravidade, infelizmente, tudo vai ficar aqui. E a gente já começa a escutar que a gente quer começar talvez a ir para Marte. Imagina se a gente vai para Marte com o mesmo conceito que a gente tem no planeta Terra. Então, primeiro a gente tem que cuidar do nosso planeta, deixa que o Elon Musk, ou seja, vai tentar chegar até Marte, né? Ou seja, vai chegar lá, mas espero que a gente antes dê jeito aqui no nosso planeta. Às vezes eu vejo desenvolvimento de coisas assim tão fantásticas, né? Eu falei, puxa, se a gente pudesse explicar o básico para mais pessoas e engajá-las, né? E eu acho que a gente ganharia, né? Muito mais, né? A escala disso. Pronto, aproveitando, o nosso workshop acontece dia 19 de agosto, você que já participou. Então, desta vez vai ser com transmissão ao vivo, a gente não vai poder ter todo mundo lá, mas a gente vai trazer os professores, os palestrantes, que tem coisa para contar, né? Tem coisa para compartilhar. Então, vamos falar de reciclagem, de economia circular, de rotulagem ambiental, né? Rotulagem ambiental, que é o primeiro passo da educação ambiental, né? Você rotular direitinho, falar a verdade. Costumo dizer que sustentabilidade combina com verdade, né? Com transparência, sem dúvida. É a base, né? Explicar as diferenças dos materiais, né, e dos plásticos, o que existe e o que não existe. A gente precisa fazer aquele... Vamos perder isso de vista, hein? E vamos falar de política nacional de resíduos sólidos, né? Que é o que você falou. Se o outro não faz, a gente pode fazer, né? Exatamente. Até mudar o cara que não está fazendo, né? No condomínio que a gente mora, no prédio que a gente mora, no vizinho que a gente vê, ou seja, não tratando o resíduo como ele tem que ser tratado. E no consumo. Se nós olharmos a quantidade de itens que a gente consome que não precisa consumir, é impressionante. E o desperdício disso, né? Exatamente. Eu acho que é desafiador, sem dúvida, né? Às vezes a gente fica chocado com algumas coisas, mas, por outro lado, mostra que o quanto nós podemos fazer, né? Porque se a gente continuar sendo exemplo e multiplicando e batendo na tecla, eu acho que a gente vai realmente conseguir mudar bastante coisa, bastante pessoas. Não, eu não tenho dúvida, Assunta. Não tenho dúvida. Arregaçar as mangas e fazer dia após dia e assumir responsabilidades. Não é alguém vai resolver. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A soma de milhões de partes vai gerar uma sociedade melhor. É isso aí. Bom, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Vamos depois passar para o GBT e depois a gente vai subir no YouTube, porque tem muita gente... Nós estamos com um curso essa semana, Léo. Nosso curso está acontecendo até as 8h30. Já tem uma parcela do público que está lá. Então, a gente vai depois subir para o YouTube e compartilhar o link do YouTube, que daí a gente pode passar para que outras pessoas pensem, não é isso? Isso aí, fundamental. Fundamental questionar o que nós estamos fazendo. Será que tem maneira de fazer melhor? Tem, com certeza tem. Muito obrigada. Sucesso na Tchau, Assunta. Obrigado pelo convite, viu? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau.